E nesse vídeo a gente vai fazer a reação de dois cantores russos, né? A gente vai reagir a eles. Eles estão cantando a música Corvo Negro. A gente recebeu muitas sugestões, né? Despertou uma certa curiosidade na gente, uma vez que a gente nunca havia reagido a essa dupla anteriormente. Mas a gente vai fazer essa reação. A gente espera que você goste desse vídeo. Mas antes, qualquer coisa, se você está inscrito aqui no canal, ativa a notificação, segue a gente no Instagram e, se possível, marca a gente lá no Instagram, né? Então a gente vai fazer essa reação e vamos logo que interessa, né? Porque o que interessa agora é Сумишевский и Тулубеков. Então, bora reagir! Итак, по просьбе зрителей мы с Булатом поем еще одну песню «Черный ворон». Народная казачья песня доблестных воинов. Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой? Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой. Что ж ты когти распускаешь над моею головой и добычу себе чаешь, черный ворон, я не твой. Nossa, incrível! Lindíssimo! Realmente ele tem uma potência vocal muito forte, né? Ele tem uma presença na voz dele que realmente tende a preencher o ambiente. Mas eu quero fazer uma observação aqui em relação ao uso dessas vozes. O Sumishevski, ele tem uma voz que preenche muito o ambiente, né? É uma voz muito potente, muito presente, muita ressonância, perfeito. E o Tulubekov, a gente pede desculpas pela pronúncia mais uma vez, mas é interessante que ele está fazendo a segunda voz, a voz que acompanha a voz principal. A voz principal, a forma como o Sumishevski está cantando é uma forma difícil. Mas o que o Tulubekov tá fazendo é muito mais difícil ainda. Porque ele está fazendo a segunda voz, e a segunda voz você não pode ter um contraste em relação à voz principal. Porque se a segunda voz ela sai, ela desafina, ou ela entra num tom diferente, atrapalha toda a performance. Então, o que o Tulubekov está fazendo é realmente muito difícil. Para você fazer a segunda voz, você tem que ter uma concentração muito importante para que não atrapalhe justamente a performance dos dois. Sim, é verdade. Isso cria uma harmonia muito, muito bonita. São vozes realmente muito potentes, né? E os dois também são muito talentosos, mas algo que me chamou a atenção logo assim de primeira, que é o fato deles estarem gravando que no ambiente assim que parece em casa mesmo, né? Então eu achei isso muito legal, porque eles estão praticamente cantando a capela também, né? Verdade. O Tulubekov, ele apenas está fazendo uma vocalização em alguns momentos, né, para encher um pouco mais o som, para ele poder dar uma base maior para o outro artista, né, que está cantando. Então realmente são dois incríveis talentos e eles estão fazendo isso de uma maneira muito, muito bonita. Завяжу смертельную рану подаренным мне платком, а потом с тобою я стану говорить все об одном. Полети в мою сторонку, скажи маменьке моей, ты скажи моей любезной, что за родину я пал. Калина стрела венчала нас час битвы
битвы роковой вижу смерть моя, прилетает черный ворон, весь я твой. Что ж ты вьешься над моею головой? Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не той. Ele inverteu. Ele era a voz principal, ele deixou de ser a voz principal para ser a segunda voz. Incrível. Realmente tem que ter ai, como é que é? Uma delicadeza muito grande para ter essa percepção e de conseguir fazer isso. E ele faz isso com uma facilidade incrível, impressionante. Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не той. Oh! Nossa, lindíssimo. Realmente Muito muito bonito, uma apresentação muito poderosa de duas grandes vozes, né? A gente não pode esquecer que pelo fato do Turlubekov ele tá fazendo a segunda voz, como a gente mencionou aqui, você precisa ter uma sensibilidade muito grande para estar fazendo a segunda voz, mas o Sumichevsky ele realmente impressiona e é muito interessante a gente analisar que ele tem uma voz muito leve, né? E essa voz poderosa dele é justamente por uma colocação da ressonância na voz de cabeça, porque ele projeta a ressonância justamente nessa área, né, da voz, né? Ele projeta aqui a ressonância na cabeça, então dá essa sonoridade operística. É uma voz muito potente, realmente ajuda a preencher muito som, e ele tem uma flexibilidade muito interessante na voz, que no final ele termina cantando em falsete. Sim, é verdade, foi tudo muito bonito. Eu gostei muito dessa mudança, né, nos papéis que ocorreu no final. Um acabou ficando com uma voz um pouco mais suave, o outro que estava com a voz mais forte, né, acabou mudando. E outra coisa também que eu não posso deixar de comentar é que essa música tem o mesmo nome de uma música que a gente já reagiu com a Pelagueia e com outros cantores também, que inclusive é uma versão muito bonita. O que me chamou a atenção é que eu não tenho certeza, mas pelo que a gente andou vendo, parece que isso se trata de um poema que é regravado, né? Tem várias versões, então isso parece ser uma versão do mesmo poema da Pelagueia. Então, se eu tiver equivocado, por favor, você escreva aqui nos comentários, tá? Porque a gente que não quer passar nenhuma informação errada. Mas, de qualquer forma, o que chama a atenção é que eles cantam de uma maneira muito verdadeira, né? Parece que eles realmente se entregam ao que estão fazendo, e isso dá a impressão que eles estão cantando com a alma. Outra coisa também muito legal é esse ambiente tão descontraído que eles estão, né? Que não afeta em nada, pelo contrário, parece que eles se sentem ainda mais à vontade para estar cantando. Verdade. Bom, de qualquer forma, tudo que a gente falou aqui é com base na nossa opinião. Agora a gente quer a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa brilhante performance. Se vocês quiserem que a gente faça mais reações a esses dois grandes cantores, deixe a sua sugestão aqui nos comentários. A gente pede que vocês participem aqui no canal, porque a gente aprende bastante com vocês, né? Então deixe nos comentários aqui se a gente falou algo equivocado ou não, né? Que a gente isso nos ajuda a compreender mais ainda a cultura da Rússia, né? A gente tem muitos inscritos aqui russos, então a gente agradece muito a participação de todos. Se você chegou no nosso canal através desse vídeo, se inscreveu, ative a notificação, segue a gente no Instagram, marca a gente lá no Instagram se você estiver assistindo o nosso canal, que a gente vai repostar. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo. Nós adoramos conhecer esses dois grandes artistas. Aproveita e faça mais sugestões e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!